Brasil, né, a semeadura, inclusive, da soja está bastante atrasada por causa dos efeitos climáticos. O El Niño traz seca para grande parte do Brasil e excesso de chuvas no Rio Grande do Sul, o que afeta diretamente o plantio. Sobre esse assunto agora, vou bater um papo ao vivo pela internet com o meteorologista e diretor da Ignitia Inteligência Climática, o João Rodrigo de Castro. João, muito prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Muito bom ter você com a gente aqui para falar deste assunto que tem impacto direto aí na produção. E eu já queria começar perguntando, o El Niño é o grande desafio para a safra 2023-2024 no Brasil? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, produtor. Bom dia, produtora. Todo mundo nos acompanhando aqui no programa. De fato, Adriano, nós temos aí esse elemento, né, agora nessa safra, que é o El Niño. A gente já tem observado alguns efeitos, como você muito bem mencionou, né? Então, tem chovido bastante no Rio Grande do Sul, está atrapalhando a colheita do trigo lá no Rio Grande do Sul. Algumas regiões lá no Noroeste Gaúcho, por exemplo, já estão observando aí produtores, né, quebras na ordem de 20%, 30% em algumas regiões, devido ao excesso de chuva e também, em decorrência dessa chuva toda, a pressão muito grande de doenças, né? Então, lá no sul está esse efeito, por outro lado, a gente vai subindo para o norte, pegando também centro-oeste. A gente está vendo aí essa chuva demorando para emplacar, né? Então tem causado um atraso. Então, de fato, para esse ano, para essa safra aí, safra 23-24, pensando especialmente na soja, nessa primeira grande safra, o principal desafio é sim, Adriano, é o El Niño aí, essa irregularidade na distribuição das chuvas. Ô João, a gente já viveu em outras situações a passagem do El Niño por aqui, mas como a gente está vendo esse ano, a gente sente que tem alguma coisa diferente de edições anteriores. O que está acontecendo? Então, o que está se desenhando, Adriano, a gente já tem observado pelos dados, é que nesse ano a gente está tendo aí um El Niño com características um pouco mais intensas. Então, está se desenhando um cenário que ao longo da primavera-verão a gente vai ter um El Niño mais intenso, e isso está provocando esses efeitos aí, como essa chuva em excesso. E também a gente tem observado na região central do Brasil um calor que não acaba nunca mais. Então, são efeitos justamente do El Niño. Calor intenso no centro-oeste, no sudeste do Brasil e chuva em excesso no sul. Isso porque esse El Niño agora, Adriano, ele está se desenhando aí, que é um El Niño que ele pode ser de forte intensidade, como a gente fala na meteorologia. É quando lá os padrões lá eles excedem, né, muito a média, né, essa temperatura do Oceano Pacífico, quando ele aquece demais, muito acima da média, a gente diz que é um El Niño forte, e é o que a gente tem sentido agora. Você acredita que pode haver impactos como a gente viu lá em 82 e 83, e 2015 e 2016, quando nós tivemos fortes perdas na produção? Na safra de 15 e 16, o pessoal de casa vai lembrar, porque está mais fresco, né, Adriano? Então, teve um problema muito grande no sul, porque choveu demais, então houve quebra na produção de soja, por exemplo, no sul. Por outro lado, essa quebra ela foi compensada com um aumento de produção, com aumento de áreas novas, né, na região central do Brasil. O produtor esse ano está mais, né, cauteloso, então a gente não espera que tenha muito aumento de áreas. Então, por conta do El Niño, a gente pode esperar sim aí alguma quebra a nível nacional, porque no sul, com certeza, a gente vai ter alguma diminuição na produção por causa do excesso de chuva, e no centro-oeste, por outro lado, o pessoal está mais contido, não vai aumentar a área. Então, isso aí pode ter algum efeito negativo quando a gente comparar com a safra passada, por exemplo, que foi muito positivo. Eu ia te perguntar justamente isso. Hoje, graças a Deus, a tecnologia permite ao produtor antecipar um pouquinho aí em relação a essas questões climáticas. Você sentiu que esse ano realmente o produtor está mais antenado, se resguardou um pouco para evitar prejuízos? Tá, com certeza, Adriano. Cada vez mais o produtor tem lançado mão de tecnologias, né? Procurado informações mais precisas, e esse ano a gente está tendo sentido aí essa procura muito elevada, porque a informação climática, claro, né, é aquela coisa, é uma previsão, né, Adriano? O pessoal do campo entende isso perfeitamente, mas quanto mais você tem uma previsão com uma melhor acurácia e quanto mais você consegue buscar essa visão de um horizonte à frente, você se programa melhor, né? Então, muitos produtores eles estão sabendo dessa dificuldade desse ano do início das chuvas e estão até repensando o que fazer na safrinha. Então, ou seja, estão usando a informação climática na sua estratégia, no seu planejamento, e eu não tenho dúvidas nenhuma, o Adriano, faz mais de 10 anos que eu atuo nessa área, esse é o caminho, sem dúvida. Ô João, quais regiões do país podem ser mais atingidas por esse super El Niño que a gente está vendo se desenhar esse ano? Perfeito. Adriano, então olha lá, o efeito do El Niño é o seguinte, no sul do Brasil a gente tem precipitações elevadas, então quando a gente falar especificamente de regiões, olha só, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina principalmente. Então, precipitações muito elevadas, a gente já tem observado isso, né? Infelizmente,
perdendo algumas vidas, né? Muitas vidas lá no sul, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Então, a tendência é primavera-verão seguir com esse padrão de chuvas excessivas nessas regiões. Em termos de chuva, no sudeste e no centro-oeste, esse efeito do El Niño ele não é tão perceptível, é mais a título de temperatura. Então, na temperatura, o pessoal pode sentir essas temperaturas mais elevadas. Então, qual que é o ponto de atenção do pessoal do campo? Ficar muito atento, muito caprichoso ali com as aplicações preventivas, principalmente falando de doenças fúngicas. Então, a temperatura elevada, tem umidade no ar, então não pode perder essas aplicações para evitar aí pressão de doenças. Subindo um pouco mais, vamos chegar lá no norte, daí a gente chega no efeito oposto do El Niño quando a gente fala de chuvas, que é uma irregularidade maior das chuvas. Então, o pessoal ali do nortão do Mato Grosso, né, pessoal lá do Pará, pessoal da pecuária no Pará, precisando renovar áreas de pastagem, então, e também o pessoal do Mato Piba, são áreas que existe essa tendência de uma irregularidade maior das chuvas. Não quer dizer que não chove, tá, Adriano? Quer dizer que a chuva ela fica mais esparsa. Chove um dia, chove bem, depois vai ter outro evento de chuva de novo daqui a uns 20 dias. Então aí o ponto de atenção no planejamento é o produtor aí optar por cultivares, né, por materiais genéticos que sejam mais resistentes. Então, o que a gente estava vendo agora há pouco, né, aquela matéria orgânica no solo ela é super importante para promover uma estrutura do solo, reservar um pouco mais de água. Então, esse é o caminho, Adriano. Legal. Eu acho que você já até respondeu uma parte da pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Diante desse cenário, dessa instabilidade maluca que a gente está vendo aí, qual a orientação que um especialista como você dá para o produtor tentar se precaver, tentar estar sempre à frente do problema? Adriano, sem dúvida nenhuma é informação. Então, tem que estar sempre procurando informação, estar sempre se atualizando do prognóstico climático, né, da tendência para a sua região, procurar informações a mais precisa possível. Tem muita informação aí gratuita, mas essa informação gratuita ela não é tão específica, tão precisa para a área da fazenda, para o microclima da região. Então, a dica para o produtor rural é essa, né? Procurar ferramentas, procurar soluções que vão auxiliar, levando informações específicas para a sua área, e aí, então, fazer um planejamento, tendo essa informação tão valiosa, que é saber, né, ter essa noção, pelo menos, né, de como o clima pode se comportar, e aí, então, tomar melhores decisões. Valeu, João. Obrigado pela sua participação aqui. Canal do Boi está sempre de portas abertas aqui quando você quiser trazer orientações importantes como essa para o produtor. Valeu. Perfeito, Adriano. Até mais.